Vou falar em anotar, anota a tua dúvida no nosso WhatsApp e envia pra gente, porque agora a gente vai falar de um assunto que está assustando muito trabalhador, viu? A reforma da Previdência. E aí, entre as propostas do governo de Michel Temer, está justamente a pensão por morte do INSS, que pode perder o vínculo com o salário mínimo, tem a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 20 anos, para as aposentadorias por idade, tem também a obrigação de homens e mulheres completarem 105 pontos, calma, não são anos, são pontos. A gente já falou sobre isso aqui, mas muita gente confunde, fica desesperado para ter o benefício por tempo de serviço. Tem ainda a redução de um salário mínimo para metade do valor do benefício pago a idosos e pessoas com deficiência grave, mas que nunca trabalharam e nunca contribuíram para o INSS. Mas e aí, vem cá, quem já está perto de se aposentar deve antecipar para aproveitar os benefícios como eles já são ou esperam mesmo essas mudanças? Ou outra proposta, apostar na previdência privada pode ser a saída? Esse é o tema da nossa mesa hoje, que está repleto com o quadro Café com Direito. Como acontece toda quarta-feira, nossa amiga e advogada Sheila Sodré está com a gente. Bom dia, Sheila. Bom dia, Fernandinha. E a gente também recebe aqui para aumentar o nosso papo o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraíba, o Ivo Castelo Branco. Bom dia, Ivo. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Ampliar esse papo é necessário, hoje, amiga, é algo muito profundo essa mudança e vai atingir muita gente. A gente pensa que não, mas falar só um pouquinho do detalhe de política, o governo atual, ele está com um poder muito grande dentro do legislativo. Então, o risco de realmente ser aprovado, como foi aprovada essa outra emenda e vai passar agora pelo Senado, é grande. Ou a população realmente para prestar atenção se é interessante como um todo para a população e reivindicar, ou então aguentar as consequências, que não vai ser nada bom. Para você que está assistindo o programa hoje, Sheila, e para quem muita gente está nessa, dá faltando 2 anos, 3 anos para se aposentar, e aí tá, e agora? Eu espero a mudança, eu não espero, eu me aposento proporcional, enfim. Também tem a história que vai equiparar quem é servidor público com quem é CLT, a intenção. A intenção é essa também. No que isso pode prejudicar o trabalhador? Olha, Fernanda, é muito. Por exemplo, um dos itens que está sendo mais discutido vai ser igualar a idade da mulher e do homem de 65 anos, né? Como a idade mínima. O que a gente sabe que é algo que vai prejudicar muito, porque o trabalho ainda no Brasil, nós ainda vivemos uma realidade em que a mulher tem uma carga de trabalho muito maior do que o homem. Então, desde 88, desde quando foi pensado essa possibilidade, foi pensado dessa forma, pensando exatamente até no tipo de trabalho desenvolvido pela mulher, né? Então, não dá, por enquanto, ainda não estamos em paridades iguais em relação a isso, para termos o direito de se aposentar ambos com 65 anos. E isso realmente vai pesar no bolso de muita gente. Ô, Ivo, no caso de previdência privada, que aí muita gente está dizendo a saída vai ser a previdência privada, mas a gente fica meio inseguro com a questão dos bancos. Muitos bancos já foram vendidos, fechados, assim, de tempos em tempos acontecem essas reformulações em bancos. E a gente fica realmente com medo de investir anos e anos pagando uma previdência e quando chegar a época de se aposentar, o banco ter por algum motivo passado por uma reforma, sido vendido. Qual é a nossa segurança com previdência privada? Na verdade, as reformas, estão havendo propostas de reforma. A verdade, a gente nem sabe se vão passar, se não vão. Além dessas propostas que o governo quer reformar a Previdência, como o Sheila falou, ele quer aumentar a carência. Hoje a carência para aposentadoria por idade é 15 anos, ele quer aumentar para 20. Então, na verdade, essa reforma, da forma que está sendo posta, ela quer tirar a palavra social da Previdência Pública Brasileira. A Previdência hoje ela é social, ela presta um serviço eminentemente social. Justamente a intenção é essa, é que as pessoas corram para a Previdência Privada e aderir a esses planos de Previdência Privada, que muitas vezes a gente sabe que tem vantagens, mas também há muitas desvantagens, principalmente na parte de custeio, porque o custeio da Previdência Privada ela é muito maior do que o custeio da Previdência Pública,
para o trabalhador. A grande questão em relação, só para complementar isso, em relação a gente, nós já sofremos muito com as montepios da vida no nosso passado. Então, realmente surgiu uma insegurança em relação à previdência privada. A previdência privada seria algo a complementar o nosso serviço público. Por quê? Porque a estrutura da previdência social ela é muito grande. O empregador, ele contribui, nós contribuímos. Então, a parcela é muito grande para simplesmente, Fernandinha, vou deixar de lado e vou correr em relação a isso. Dizem que haveria a possibilidade, porque nós temos na emenda do servidor público, né, receber até o teto do INSS e ter uma aposentadoria complementar pelo Estado. Cada Estado tem a sua a previdência complementar. E até hoje não foi instituído, porque não é vantagem para os Estados, de alguma forma não é. E para o trabalhador, aí a gente fica, quem vai gerir esse fundo, como é que vai ser essa gestão e passa a insegurança. Quem tem sua previdência privada, hoje em dia, a SUSEP, cria vários seguros para segurar a sua previdência. Outros bancos irão comprar caso alguma venha a falir ou alguma coisa referente a isso. O que eu digo a você aqui, em alguns momentos eu fiz algumas contas para saber se valia a pena ou não investir ou continuar investindo na previdência privada como autônomo ou na pública como autônomo. E na época eu vi que havia vantagem, né? Isso, claro, podendo me aposentar nos parâmetros anteriores, que é essa a questão. Até nos parâmetros anteriores que a gente já reclama, né, que não é muita, que a gente tem que contribuir muito, e se a gente voltar ao mercado de trabalho, a gente continua contribuindo numa questão mais cooperativa, né? Aí realmente eu ainda digo assim, vale a pena, a gente tem que acreditar nesse sistema. O que a gente não pode deixar é que as mudanças que vêm ocorrendo, como já ocorreu o ano passado, que já foi uma mudança drástica em relação às pensões. Imagina, Iva, a pensão, ela deixou de ser vitalícia e a gente ainda nem percebeu como isso vai ser um choque cultural para a nossa cidade. Para o nosso estado e aí para a nossa nação vida, como um todo. Né? É verdade. Né? Que a gente tinha essa estabilidade, já não tem mais isso. E aí tu não percebeu, mal conseguimos absorver as mudanças do ano passado, 2015, agora já vem essa outra proposta, né, com todos esses riscos. E aí eu queria que você falasse, Fernandinha, só para você, sobre a pergunta que você falou, que é importante. O que fazer, doutor Ivo, nesse caso em que eu estou quase para me aposentar e geralmente sempre, depois de um murmúrio desse, alguma coisa passa. Realmente é complicado, Sheila. Hoje a gente tem regras, as regras de hoje, a gente não sabe até quando, hoje elas estão valendo. A gente orienta que as pessoas procurem um advogado previdenciarista, um advogado de sua confiança, para que ele possa fazer o planejamento previdenciário, ver aquelas contribuições que o trabalhador já tem durante toda a sua vida, qual seria o melhor benefício para ele ter, se hoje ou se daqui a um ano ou dois, ele sempre tem que ter em vista a parte do planejamento previdenciário, porque justamente a gente não sabe do que é que pode vir. Pode passar todas as propostas que o governo quer ou pode não né? passar. Ainda complementando o que a Fernandinha me perguntou da outra vez sobre a segurança. O brasileiro tem segurança nesses fundos de previdência privada. Só basta lembrar que há escândalos no plano de previdência privada dos Correios, que é chamado Postales. A imprensa toda divulga que as pessoas que aderiram a esse plano, o que é que está acontecendo? Elas vão ter que pagar novamente, os que já estão aposentados, vão ter que pagar novamente uma taxa. Por quê? Porque houve indícios, houve denúncias de fraude no fundo Postales. Existe até uma pretensão na Câmara, não sei se passou, se está para passar, de CPI nos fundos de pensão privada. Então, isso tudo é preocupante para o trabalhador. O trabalhador tem que saber que os fundos de previdência privada, eles necessitam de uma regulamentação do Estado, uma fiscalização da classe trabalhadora. Uma agência, se for para fazer, que faça alguma agência reguladora, como você tem, e que mesmo assim a gente reclama, a gente que tem a de energia, que a gente tem de telefonia, a gente vê que muitas vezes não funciona como, né, a gente gostaria, não defende os nossos direitos, imagina. Eu tenho um monte de pergunta aqui, não liga para mim, que eu não vou ter como te atender. Tem aqui um monte de ligando, eu não consigo atender. Mas aqui eu vou fazer a pergunta da Carla, tem da Edinalva, tem um monte de gente aqui fazendo perguntas. Tem uma tela explicando as principais reformas, né? Exato, as propostas da reforma para você ficar atenta. E a gente vai saber quem está para se aposentar. É melhor aposentar agora, proporcional, ou deixar para depois? A gente vai falar sobre isso, vocês dois vão refletindo aí com essas mudanças o que é melhor.